Olá, estudantes, tudo bem? Passaram bem os últimos dias? Puxa, que bom encontrá-los novamente para mais uma proposta pedagógica. E olha só, eu não vou contar para vocês agora, já de cara, o que nós vamos conhecer hoje, qual a história que nós vamos viajar hoje. Vocês vão ter que adivinhar. Observem já aqui na nossa tela inicial o que será que significam esses pezinhos ali. Já vou dar uma primeira dica. Eles têm tudo a ver com a nossa aula, mas não no sentido real, no sentido figurado. Já já vocês vão descobrir onde é que nós vamos hoje. Mas antes disso, eu preciso perguntar para vocês aquela boa e velha perguntinha. Vocês já estão com os materiais preparados? Para nossa aula de hoje, nós vamos precisar apenas do material básico: lápis ou caneta, papel ou o seu caderno e lápis de cor ou canetinha se você tiver. Se não tiver, não tem problema, depois eu dou dicas de outros materiais que você pode usar. Combinado assim? Outra coisa, não esqueçam, agora que você vai lá pegar o seu material, já aproveita, passa lá numa torneira e higieniza suas mãos. Enquanto você faz isso aí na sua casa, eu vou passar aqui nas minhas mãos um álcool em gel. Esse é um cuidado diário que nós temos que ter com a nossa saúde. Agora, em tempos de pandemia, muito mais. Vão lá e eu espero vocês aqui. Prontinhos, material separado, mãos higienizadas. Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês a primeira pista de onde nós vamos hoje. Observem aqui na tela. Nós temos aqui um passo, né? Um pezinho, uma pegada. Vocês já devem ter visto essa imagem muitas vezes. Ela é uma imagem que ela é icônica, ela é simbólica na história da humanidade. Porque foi nesta época, lá há muito tempo atrás, quando Neil Armstrong disse ao pisar na Lua: este é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Dando essa pista para vocês, já conseguiram descobrir para onde é que nós vamos? Para a Lua? Falar sobre viagens espaciais, talvez? Não. Já falei para vocês que todas essas pistas, elas podem conter apenas dicas. Já conseguiram descobrir? Ainda não? Não tem problema. Vamos para a nossa próxima imagem. Observem aqui. Olha só. Culinária passo a passo para crianças.
Hum, Homem na Lua, culinária passo a passo. Já conseguiram? Tá difícil ainda? Então observem a próxima imagem aqui. O que é que está acontecendo ali com aquela pessoa na nossa imagem? Ah, se ela está secando suor, né? Ai, tá tão calor que eu até passo mal. Meu Deus do céu, tá embaralhando cada vez mais, não é mesmo? Homem na Lua, culinária passo a passo, passei mal, né? Com o calor. O que que isso tudo tem a ver? Já conseguiram descobrir? Não ainda? Então eu vou dar mais uma dica. Observem agora, aqui nessas duas imagens, duas edificações históricas. Ah, deixa eu fazer um lembrete aqui para vocês. Lembram que esses dias a gente falou da Carta das Cidades Educadoras? Então, um dos princípios fala também disso, da importância que a cidade tem de crescer, de ser moderna, de ser cada vez mais atual, de acordo com as novas necessidades, porém, sem nunca deixar de preservar o seu passado, seus monumentos históricos, a sua própria história. Isso também está lá na Carta das Cidades Educadoras, além de também ser o ODS número 11, que vocês também já viram aqui em outras aulas. Mas vamos voltar aqui. Esses dois prédios aqui, o que será que são? É a sede da prefeitura de duas cidades diferentes. Uma cidade fica no Rio Grande do Sul e a outra na Bahia. O que será que isso tudo tem a ver? Já conseguiram descobrir? O homem na lua, né? Aquela marca do pezinho, aquela frase, esse é um pequeno passo para a humanidade. Culinária passo a passo. Ai, passo mal. E agora, esses dois prédios. Já conseguiram perceber? Lembram aqueles dois pezinhos lá no comecinho da aula, onde eu falei para vocês que podia ser sentido real ou sentido figurado? Então, vamos agora observar aqui comigo essa imagem das palavras. A gente tem, né? Passo doble, passo a passo, passo, passo com C cedilha. Quantas formas a gente escreveu a palavra passo? Vamos discutir aqui uma a uma de acordo com as pistas que eu dei para vocês. Observem aqui comigo. Passo a passo. O que significa passo a passo? Isso mesmo. Quando eu estou dando as dicas ou quando eu estou ensinando alguma coisa a alguém, etapa por etapa. O passo escrito dessa forma com dois S's significa o quê? Passo mal, né? Do verbo passar mal, mas também significa o passo, é o caminhar. E olhem que diferente, nós temos ali também o passo com C cedilha, que é uma outra forma de escrever. A pronúncia, o som é o mesmo, mas é outra forma de escrever. Sem falar que aqui na nossa nuvem de palavras, nós temos ali o passo doble, que na verdade a gente também fala, escreve diferente, mas a gente fala passo doble aqui no Brasil, que é uma dança. Qual desses passos será que nós vamos falar na aula de hoje? Será que nós vamos falar do passo a passo do caminhar, do passo do verbo passar ou do passo com a C cedilha ali? Vou dar então para vocês a última dica. Nós vamos falar desse passo aqui, o passo escrito com C cedilha. O que é que significa essa palavra? Você já ouviu falar alguma vez? Você já estudou sobre ela? Vamos então ao dicionário. A palavra passo significa palácio, habitação luxuosa feita para a realeza, para imperadores ou bispos, as pessoas que vivem nesse palácio. Construção ou local em que fica o conselho ou a Câmara Municipal. E agora, ficou mais fácil? Eu já dei a primeira dica, a gente vai falar então desse passo aqui. Mas a gente vai falar de um palácio como habitação ou será que a gente vai falar de um conselho ou um local?
Isso mesmo, estudante. Nós vamos falar então dessa última situação aqui. Nós vamos falar de um espaço, de uma construção que nós temos aqui na nossa cidade. Nós vamos falar então do Paço da Liberdade. Vocês já viram esse prédio? Já conheceram? Já estiveram lá dentro dele? Se não estiveram ainda, vai aqui a minha dica. Assim que tudo isso passar, vão conhecer, vão visitar. É um espaço maravilhoso. E eu vou contar para vocês essa história agora, passo a passo. Isso mesmo, né? Olha o trocadilho aí. E eu vou contar para vocês assim que vocês anotarem aí no seu caderno, proposta pedagógica, Paço da Liberdade, não esqueçam, passo com cedilha, professora Sandra, e muito importante, a data de hoje. Anotem aí, a gente já se encontra. Muito bem, tudo anotadinho? Então vamos lá, vamos para essa nossa viagem na história. E ela é uma viagem realmente. Mas antes da gente começar e voltar lá no passado, eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem de onde fica o Paço Municipal, né, o Paço da Liberdade, no centro da cidade de Curitiba. Nós temos aqui uma imagem vista de cima. Observem aqui nessa imagem que o prédio do Paço fica entre duas praças. Isso mesmo, bem na região central de Curitiba. De um lado nós temos a Praça Generoso Marques e do outro lado nós temos a Praça José Borges de Macedo. Fica ali bem pertinho da Praça Tiradentes. Observando agora essas outras duas imagens, agora numa vista mais oblíqua, a gente consegue ver com riqueza de detalhes essa edificação tão importante da nossa cidade. Observem aqui, a gente consegue ver o telhado, a gente consegue ver a grandiosidade até mesmo perto das outras edificações que nós temos ali na região. Muito bem, mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que será que tinha nesse espaço onde hoje nós temos o Paço Municipal, o Paço da Liberdade? O que tinha ali antes de ser o Paço? Será que tinha outra coisa ali? Ou será que era só apenas um terreno? Lembrem que nós vamos voltar agora lá no passado, numa época em que Curitiba era muito diferente do que ela é hoje. O que será que tinha ali? De repente, uma chácara, uma fazenda, um lugar onde se criavam animais? Não, ali naquele espaço nós tínhamos esse prédio aqui que nós estamos
vendo. Chamava Praça Municipal de Curitiba, então já era uma praça, mas esse prédio que nós estamos vendo ali é o Mercado Municipal de Curitiba. Nesta época, a gente tinha ainda a venda de produtos direto. Então, o produtor, que lá no seu sítio, na sua chácara, produzia ovos, produzia hortaliças, produzia milho, feijão, leite, eles colocavam nas suas carroças, nas suas charretes e vinham todos até este local da cidade de Curitiba para fazer as suas vendas. Isso mesmo, esse mercado funcionou ali por um bom tempo, até que este senhor aqui que eu vou mostrar para vocês, o prefeito Cândido Ferreira de Abreu, assumiu o seu segundo mandato como prefeito de Curitiba. E ele, assim como muitos curitibanos da época, tinham um sonho, porque Curitiba não tinha a sua sede municipal, que é o Paço. Isso mesmo, lembram que a gente viu no dicionário? Paço é uma construção que é a sede do nosso governo. O Paço Municipal, no caso, é a sede, ou o que nós chamamos hoje de prefeitura da cidade, não é mesmo? Então ele tinha um sonho. Já na sua primeira gestão, ele já queria ter construído este espaço para abrigar a nossa prefeitura, o nosso poder administrativo da nossa cidade. Porém, ele não tinha conseguido ainda. Aí ele assume o seu segundo mandato e volta à sua cabeça a importância da Curitiba ter esta edificação. Porém, a gente já tinha naquela época um problema bastante sério. Vocês viram ali nas imagens o tamanho do prédio, não viram? Nós vamos ver daqui a pouco a riqueza de detalhes que esse prédio tem. E essa construção, muito dispendiosa financeiramente para os cofres de uma cidade que estava começando a sua história, que estava lá ainda, se estruturando, e então não tinha, obviamente, um dinheiro disponível para essa construção. O que foi então que o prefeito Cândido Ferreira de Abreu fez uma proposta? Ele fez uma verdadeira ginástica financeira para conseguir angariar o dinheiro para essa construção. Foram os debêntures. Você já ouviu falar nessa palavra? Confesso para vocês, eu não sou uma especialista no mercado financeiro. Aliás, eu sou bem ruinzinha nisso. Mas debêntures são mais ou menos como se fossem um empréstimo que as pessoas fizeram para a prefeitura daquela época. Então, como é que funciona? Eu vou ao banco, compro lá um título e eu empresto esse dinheiro. Esse título é vendido a todo e qualquer interessado e esse dinheiro vai automaticamente para esta obra. Isso chamou-se na época de Apólices de Melhoramento de Curitiba. Olha só, foi a Lei Municipal número 355 de 1912 e a Lei Estadual 1237, também de 1912, que autorizaram essa transação financeira. Como que isso funcionava? Então eu ia até lá, foram lançadas 6.000 apólices como essa. Eu ia até lá, uma cidadã, ia até lá e fazia então a compra dessa apólice. Mas eu saía no prejuízo, eu não ia ter esse dinheiro, que vantagem que eu tinha com isso? Na verdade, a prefeitura tinha aí um prazo de 60 anos para devolver, ou seja, para resgatar esta apólice. Então ela me devolvia o dinheiro e eu devolvia o papel que comprovava essa transação. E essa devolução, então, aconteceu em 60 anos, com juros de 5% ao ano, e esse pagamento era feito 2 vezes ao ano, em 2 parcelas iguais, uma em julho e uma em dezembro, a partir do ano de 1917. Ou seja, com toda essa ginástica financeira, conseguiu-se o dinheiro para construir o Paço Municipal, porque naquela época ele era chamado de Paço Municipal. E foi assim que então, pouco a pouco, a construção foi sendo erguida.
Aqui nessa imagem, a gente consegue ver, se vocês observarem bem, a gente vê lá no fundo ainda a antiga frente do mercado municipal, mas o Paço Municipal já sendo construído ali atrás. Lá no fundo da imagem, a gente consegue ver as torres da catedral. E esse dia foi um dia muito importante para a cidade. Não tem muito a ver com a história do Paço, mas tem a ver com o local. Foi o lançamento, a inauguração da estátua do Barão do Rio Branco. Já vou falar sobre ele mais um pouquinho para vocês, ok? Observem aqui agora como já cresceu a nossa construção aqui. Olha, já tem a torre, né? A gente já consegue ver os detalhes do telhado. Então essa construção, ela motivou a cidade e virou ali a sede administrativa de Curitiba. Observem que ainda temos a fachada do mercado municipal e aqui logo ao lado nós temos a estátua do Barão do Rio Branco. Novamente estou eu aqui falando no Barão do Rio Branco. Por que nós temos uma estátua dele ali? O Barão do Rio Branco, né, além dele ter essa estátua, eu vou contar para vocês por que disso tudo. Essa estátua fica lá na Praça Generoso Marques. Lembram que eu falei que o Paço fica entre duas praças? Pois é, fica na Praça Generoso Marques. E essa estátua foi feita por Rodolfo Bernardelli. Ela é toda em bronze, muito bonita. Barão de Rio Branco, também, nome oficial dele, José Maria da Silva Paranho Júnior, foi um homem muito importante lá atrás, ainda no tempo do Brasil bem diferente. E por que ele foi tão importante a ponto dele ter uma estátua, de ter toda aquela multidão de gente na inauguração de sua estátua? Vamos conhecer um pouquinho dessa história. Observem aqui. Barão de Rio Branco nasceu em 1845 no Rio de Janeiro. Ele era advogado e, além de advogado, ele também foi deputado provincial pelo estado do Mato Grosso e ele foi cônsul-geral do Brasil em Liverpool. Lembram da aula Consulados em Curitiba, que nós falamos o que é um cônsul, qual é a sua função, que nós falamos inclusive de alguns cônsules bastante importantes na sua atuação dos dias atuais e também na história? Pois é, o Barão do Rio Branco foi um desses. Ele foi cônsul do Brasil lá em Liverpool. E naquela época ele se destacava muito politicamente pela sua habilidade de negociação. Além disso, ele foi ministro das Relações Exteriores. Lembram que eu falei também lá na aula dos consulados de relações internacionais, importância disso tudo para as cidades e para o país? Pois é, ele foi ministro em 1902 até 1912. Ele recebeu o título de barão em 1888 e ele é considerado até agora o patrono da diplomacia brasileira. Mas tudo isso não foi o seu principal feito. Por que é então que ele tem essa estátua? Por que é então que as pessoas estavam todas presentes lá na inauguração dessa estátua? O principal feito do Barão do Rio Branco para o Brasil tem a ver com as divisas do nosso país. Isso mesmo. Claro, ele tem outras tantas situações muito importantes. Ele realmente foi uma pessoa muito influente politicamente. Foi ele, por exemplo, que lançou, que propôs a lei do ventre livre. Ele foi responsável por mais de 900 mil quilômetros quadrados. Isso mesmo, o Brasil não era do jeito que ele é hoje. Se nós pegássemos o mapa do Brasil lá daquela época, a gente ia ver que Paraná e Santa Catarina eram bastante diferentes, nós íamos ver que Acre, Amapá eram muito diferentes. Isso mesmo, e isso tudo a gente deve muito ao Barão do Rio Branco. Foi ele, por exemplo, que trouxe essa discussão e conseguiu lá com a Argentina ampliar as fronteiras do Paraná e de Santa Catarina. E como ele já tinha tido sucesso nisso, o que aconteceu? Ele também foi conversar e foi discutir a fronteira do Amapá em 1900, lá na Guiana Francesa, onde ele discutiu com a França a situação. Em Palmas, em 1895, ele discutiu com a Argentina. E
Com a Bolívia, ele teve que negociar, por exemplo, o estado do Acre, lá em 1902. Então, graças ao trabalho dele, muito fortemente dele, a gente conseguiu as divisas que nós temos hoje no nosso país. Ele foi tão importante que ele teve notas de cédulas de nosso dinheiro, assim como moedas, com a sua figura, com a sua estampa. A primeira homenagem foi lá na cédula de 5 cruzeiros, em 1956. Depois, a de 1.000 cruzeiros, em 1981. E nas moedas de real, na de 50 centavos. Se vocês lembrarem, vocês que têm um pouquinho mais de tempo de vida aí, vocês vão lembrar da frase assim, me empresta um barão? Quanto custa essa televisão? 1 barão. Isso mesmo, foi tão importante essa cédula que ela virou símbolo, ela virou um ditado popular. Tudo valia 1 barão. Mas vamos voltar agora ao Paço Municipal. Vamos voltar à construção do Paço Municipal. Muito bem, o Paço Municipal foi inaugurado em 1916. E o primeiro prefeito, como eu já falei para vocês, foi o Cândido de Abreu. Foi o primeiro prefeito a atuar dentro desse espaço. Inclusive, a sala onde ele trabalhava está lá preservada até hoje. Mas o Paço Municipal se transformou em Paço da Liberdade no ano de 1948. Isso mesmo, então ele foi inaugurado em 1916 por Cândido de Abreu como Paço Municipal. Em 1948, o prefeito da época, João Crassic Neto, um prefeito que teve um mandato bem curtinho, transformou Paço Municipal em Paço da Liberdade. Por que foi feito isso? Porque nós estávamos vivendo um período pós-guerra, então, em homenagem à retomada da democracia, a uma nova Constituição Federal, um período no final da era de Getúlio Vargas, o prefeito João Crassic Neto resolveu, então, mudar o nome do Paço. E até quando será que o Paço da Liberdade foi sede do poder administrativo da Prefeitura de Curitiba? Até a gestão do prefeito Omar Sabag, lá na década de 60. O prefeito Omar Sabag, no dia 13 de novembro de 1969, assinou, lá no Paço da Liberdade, o último despacho feito então pelos prefeitos ali. Isso mesmo, então foi esse despacho que marcou o final desta era do Paço da Liberdade. A partir dali, Curitiba passou a ter a sua sede administrativa nova lá no Centro Cívico. E o que aconteceu com o Paço da Liberdade então? De lá até os dias atuais. Ele já serviu como Museu Paranaense, ele sediou o Museu Paranaense, então depois que os prefeitos e que o poder administrativo saiu dali, ele passou por uma obra de restauro e ele serviu de 1974 até 2002, mais ou menos, como um espaço do Museu Paranaense. Depois, o Museu Paranaense também foi realocado em outra sede. Além disso, o Paço da Liberdade, em 2007, passou a ser conveniado, um convênio entre a Prefeitura de Curitiba e a Federação do Comércio do Paraná. Esse convênio, esse acordo, trouxe novas melhorias para o prédio, um novo restauro, e esse prédio passou a abrigar outras tantas funções. Ele é tombado pelo patrimônio histórico, ou seja, a sua construção original precisa ser mantida. Esse tombo aconteceu no ano de 1984, pelo governo do estado do Paraná e também pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Então ele é tombado, ele precisa ser preservado. Vamos observar aqui junto comigo. Lá no outro lado da praça, né, lembra que eu falei para vocês que tinha duas praças? Na Praça José Borges de Macedo, nós temos uma escultura. Isso faz parte da questão da arte urbana. Vocês terão uma aula sobre isso em breve. A escultura Água para o Morro é muito importante. Ela é
do artista Errol Stencil. E ela retrata então uma mulher carregando uma lata d'água, e ele propôs, a partir dessa sua obra, um debate social. Além dessa obra, o Stencil também foi responsável e assina a Praça do Homem Nu, aquela estátua, também é dele, e lá no Jardim Botânico nós temos o Dorso do Trabalhador dentro da estufa, que também é assinada por esse artista. Além desta obra, nós temos também algumas esculturas bastante impressionantes. Observem aqui na primeira imagem, não dá a impressão de que essas duas estátuas estão sustentando a torre ali do Paço da Liberdade? Isso mesmo, elas representam o poder legislativo e o poder executivo. Aqui na segunda imagem a gente tem elas com um detalhe maior. Do mesmo artista, nós temos ainda as esculturas dos leões, e o artista é o Roberto Lacombe. Essa escultura do Cabeça do Leão representa a força da população, a força do curitibano. Vamos seguir então observando as belezas dessa edificação. Ao passar por lá, nunca deixe de olhar para cima. Lá na ponte da torre, você vai ver o relógio de 3 faces. Foi um relógio bastante importante também na nossa história. Além disso, na fachada desse prédio, atualmente, nós temos muitos espetáculos culturais. Isso mesmo. Talvez você já tenha tido a oportunidade de ver presencialmente um espetáculo desse. Eu gosto muito daquele do aniversário da cidade, porque, como eu falei para vocês, o Paço agora é uma parceria, então ele é administrado pelo Sesc. E essa apresentação é toda feita com luzes e som na fachada do prédio. Mas vamos em frente. Entrando no prédio, nós temos também muitas coisas bacanas para conhecer. Uma delas são os testemunhos. Você sabe o que isso significa? Você já pintou uma parede? Quando a gente pinta uma parede, como é que a gente faz normalmente? Vai lá e passa a tinta em cima da outra tinta, não é isso? Exatamente. Então, um testemunho é também um restauro onde vai se tirando de forma muito técnica, muito minuciosa, camada por camada da tinta, até que se chegue na primeira camada, na forma como ela foi feita a primeira vez que ela foi pintada. E lá dentro do paço, a gente tem então alguns exemplos disso. Aqui essa imagem que nós estamos vendo é um exemplo desse testemunho. Além disso, nós temos lá no Paço também o primeiro elevador elétrico de Curitiba, comprado em 1915 e instalado em 1922. Não funciona atualmente, mas está lá para resguardar a nossa memória. Temos também o Cine Pensamento, isso mesmo, escrito assim mesmo, tudo junto. É um espaço onde são projetados filmes e observem todos os detalhes dessa construção ali dentro da sala. Coisa mais linda, não é mesmo? Os batentes da porta, todo com madeira feita, né? Todas elas com madeiras entalhadas. É um espaço realmente muito bonito. Temos um espaço para artes, onde são montadas exposições. Temos ali dentro também do Paço um estúdio de gravação, isso mesmo, gratuito. Você que é autor, compositor, você pode ir lá e solicitar a gravação da sua música. Interessante, não é? Temos a sala de atos, que é um espaço também onde acontecem reuniões, acontecem palestras. Também nesse espaço, observem o teto, uma pintura belíssima. Temos sala de aula, são alguns espaços que foram preservados para esta função, né, para que possam acontecer oficinas e cursos. Temos o famoso Café do Paço, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês também para toda a arquitetura que foi mantida ali, os detalhes da janela, das portas. Em seguida, aqui eu trouxe para vocês o Centro de Informação Digital. É um espaço que conecta o visitante à internet. Por ali a gente consegue, dentro do cyberespaço, conhecer um pouco mais da cultura e dessa construção toda. Temos ainda o Laboratório de Arte Eletrônica, que é um espaço onde nós podemos aprender,
participar de oficinas, para trabalhar justamente, como diz o nome, com a arte eletrônica, trabalhar com quadrinhos, com ilustrações, tudo dentro do meio digital. Temos a biblioteca, linda, maravilhosa, com mais de 3.000 títulos. Sabe o que isso significa? Que são 3.000 livros diferentes, sem falar daqueles que têm 2 exemplares do mesmo título. E observem aqui, bem no fundo dessa imagem, a gente vê lá na janela um detalhe em roxo. Vocês sabem o que fica ali? Lá fora, lá na praça, nós temos o Mercado das Flores. Também é um espaço muito bacana para vocês conhecerem. E aí nós ainda temos no Paço, além dessa biblioteca, nós temos a livraria. Essa livraria, ela é bastante importante. Sabem por quê? Porque nós, principalmente nós que somos paranaenses, nós temos ali na livraria do Paço da Liberdade um espaço que privilegia o escritor, o autor paranaense. O objetivo principal dessa livraria é incentivar e valorizar essa produção aqui do Paraná. E ali você encontra, assim como em outra livraria qualquer, você encontra então esses materiais à venda. Ali você pode comprar livros, publicações independentes, cadernetas artesanais, canecas personalizadas. Vários itens estão à venda ali para o visitante, caso ele tenha esse interesse em adquirir. E isso é muito importante justamente porque valoriza a produção aqui do Paraná. E por falar em produção aqui do Paraná, agora nós vamos para a nossa atividade. E eu trouxe aqui para a nossa atividade agora justamente uma escritora paranaense, mais especificamente falando, curitibana. Eu trouxe para vocês a Adélia Maria Voelner. Ela nasceu aqui em Curitiba, ela faz parte da Academia Paranaense de Letras, do Centro de Letras do Paraná, e tem muitas publicações que realmente são bastante expressivas, até mesmo internacionalmente, como Loucura Lúcida e Tempo de Escolhas. Há um tempo atrás, ela participou de um projeto em 2014, que era um projeto de intervenção urbana. E esse projeto foi uma parceria, onde ela era madrinha do projeto. O que ela fez? Cedeu algumas de suas obras para que fossem pintadas nos muros da nossa cidade aqui de Curitiba. E ficaram realmente muito bonitas. Aqui nesse primeiro que nós estamos vendo, essa imagem, ela está ali autografando esse muro. E observem, ali está escrito assim: no espaço da noite, projeto meu ser. Cavalgo cometas e me transformo em caçador de estrelas. Lindo, não é mesmo? Esse muro aqui fica ali na Travessa da Lapa. É interessante quando a gente passa ali de ônibus, ele é maravilhoso, esse painel enorme. Temos um outro exemplo aqui. Observem essa imagem. Os espinhos do caule da roseira são escada para alcançar a flor. Bonito, não é mesmo? Os espinhos não estão ali para incomodar, não é? Também da nossa querida Adélia Voelner. E mais um exemplo aqui. Despejando esses meus versos em torneirada incontida, espalho sonhos diversos nos caminhos desta vida. Bonito, não é mesmo? E agora, como nossa atividade, eu trouxe para vocês o poema Prece. E o que nós vamos fazer? Vocês podem observar aqui que eu dividi esse poema já em pedacinhos aqui. Então eu vou ler para vocês. Eu queria cantar o mundo com voz bem afinada e fazer ressoar meu canto, em cada estrada. Eu queria tocar qualquer instrumento que vertesse som, que fluísse música com harmonia e fazer cada corpo vibrar ao compasso da minha melodia. Eu queria ser pintor, espalhar cores, muitas cores, manchar telas com habilidade, retratar a natureza, os sentimentos, alegrar os olhos e almas e transmitir paz e serenidade. Eu pedi a Deus tudo isso, pois queria enternecer corações, encher a vida de alegria, colorir pensamentos e despertar emoções. Antes mesmo de nascer, eu pedi para ser esteta. Ah,
Como eu pedi a Deus, pedi tanto, tanto, que Deus me fez poeta. Lindo, não é mesmo, gente? Para quem não conhece, né, ali tem uma palavra um pouco diferente, esteta, ela significa uma pessoa especialista em arte, uma pessoa especialista na estética da arte. E qual é a ideia agora? Qual é a nossa atividade? Eu vou dar um tempo para vocês, você vai escolher um desses pedaços aqui, pode ser uma frase, pode ser um pedaço inteiro, e você vai fazer a sua ilustração, assim como nós vimos lá no muro. Copia o pedaço que você mais gostou e você vai fazer a sua ilustração. Pode ser no seu caderno, pode ser em uma folha. Lembra que eu falei, se você não tiver lápis colorido, não tiver canetinha, não tem problema. Utiliza apenas o seu lápis de grafite mesmo. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já se encontra. Muito bem, estudantes. Deu tempo? Ah, não deu? Não tem problema. A nossa aula já está acabando. Você pode continuar. Eu me despeço aqui. Espero sinceramente que você tenha gostado dessa aula, que tenha aprendido muito sobre esse espaço tão importante aqui da nossa cidade, que é o Paço da Liberdade, e principalmente tenha ficado curioso para pesquisar um pouco mais sobre essa história e sobre um pouco mais de tudo que nós conversamos hoje. Um beijo.
Nos vemos na próxima. Fiquem bem!